Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Especial da Semana Santa. Irmãos e irmãs, hoje é terça-feira. Estamos no terceiro dia da Semana Santa. No dia de hoje nós vamos meditar, a igreja medita no mundo todo, Jesus dizendo a São Pedro que ele iria traí-lo. Jesus diz a Pedro que ele iria traí-lo 3 vezes, iria traí-lo com um beijo. E Pedro, de forma muito incisiva, diz: Senhor, todos podem traí-lo, todos podem abandoná-lo, eu jamais irei traí-lo. E Jesus diz que antes do galo cantar 3 vezes, Pedro iria traí-lo. Seguramente uma das coisas que mais dói, uma das coisas mais difíceis para uma pessoa conviver é com a traição de um amigo, com a traição de uma pessoa amada. Quando você confia, quando você espera, a dor é muito maior. Ninguém sofre quando recebe uma crítica, recebe uma perseguição ou recebe até algo ruim de um inimigo ou de uma pessoa que nós não temos muito carinho. Agora, quando vem de um amigo, aqui a realidade ela é totalmente diferente. Da mesma maneira que Pedro traiu Jesus, Judas também traiu Jesus. E aqui nós percebemos que existem duas atitudes muito parecidas. Existe a traição, mas depois existem dois caminhos totalmente opostos. Judas tirou a sua própria vida. Pedro se tornou o primeiro Papa. Quando nós olhamos as 2 traições, qual que é a diferença maior entre Judas e São Pedro? Se nós olharmos depois que Judas traiu Jesus com um beijo, Pedro traiu Jesus negando-o 3 vezes. Depois que Judas traiu Jesus, diz o Evangelho de São Mateus que ele fez um bom exame de consciência, disse que ele havia pecado contra um homem justo, e devolveu todas as moedas. Aquilo que Judas fez é o processo que todos os cristãos devem fazer depois de cometer um pecado. Fazer um bom exame de consciência, perceber que nós erramos. Depois fazer a restituição ou tentar corrigir aquilo que foi feito de ruim. Ele devolveu as moedas. Ele fez algo que possivelmente nós não fazemos. Ele fez uma confissão pública. O que faltou a Judas? Faltou a Judas apenas uma coisa: aceitar o perdão de Deus. Aquilo que aconteceu com Judas foi um profundo exame de contrição, um profundo exame de consciência e ato de contrição. Mas Judas não aceitou o perdão de Deus. Judas não acreditou na misericórdia de Deus. Judas não se perdoou. O Padre já disse outras vezes, todas as vezes que nós nos confessamos, Deus conhece a nossa vida a partir da nossa última confissão. Quando nós nos confessamos, ali começa a nossa vida propriamente dita. Aquilo que aconteceu antes da confissão, para Deus, não sei se é justo ou não é, mas é assim. Para Deus, aquilo que aconteceu antes da confissão é como se não tivesse existido. Agora, nós precisamos nos perdoar. Depois você procura na internet A Volta do Filho Pródigo, é um livro belíssimo, onde tem o quadro de Rembrandt. Rembrandt é um pintor holandês. E quando ele pinta o Filho Pródigo, se você olhar para a foto do Filho Pródigo de Rembrandt, você vai perceber que existe parecendo um feto com o rosto daquele filho que estava voltando para o seu pai. Parece um feto, e o pai praticamente cego, porque não olha mais o pecado do filho, o pai perdoa de fato. O pai abraça aquele filho e o rosto do filho parece um feto. E certa vez perguntaram para Rembrandt, mas por que parece um feto? E ele disse, quando nós recebemos o perdão de Deus, é como se nós voltássemos para o ventre da nossa mãe e nascêssemos novamente. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. A diferença maior entre São Pedro e Judas foi a humildade. São Pedro teve a capacidade de se perdoar. Judas não. A história continua e a história mostra depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece já ressuscitado no Evangelho de São João e ele pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas?
E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz, vai, apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus continua e pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, vai, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes, perguntou pela terceira vez se ele o amava. Esse texto em português, ele é muito simples. Tu me amas? Sim, eu te amo. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Mas em grego nós temos 3 palavras para expressar o amor. Nós temos eros, filia e ágape ou HP. Jesus utilizou pela primeira vez, Pedro, tu me amas? Jesus utilizou a palavra ágape ou HP. Jesus utilizando essa palavra ágape, Pedro, tu me amas? Eros significa paixão. Eu tenho eros por chocolate, por meu time de futebol, tenho eros por um prato que eu gosto de lasanha. Isso é eros, é paixão, é gosto, é algo que atrai o nosso apetite, é algo que nos dá prazer. Depois nós temos filia. Filia é a capacidade de se relacionar, de ajudar, de cuidar. E depois nós temos ágape, que é a capacidade de dar a vida. Quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Jesus utilizou ágape. Pedro, tu dá a vida por mim? A mesma pergunta que ele falou antes. Antes ele falou, Pedro falou, Jesus, eu te dou a vida. E aqui Jesus voltou e perguntou, Pedro, você dá a vida por mim? Você me ama, ágape? E Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. E usou filia. Jesus, eu te amo, mas só como um amigo. Da segunda vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ágape, você dá a vida por mim? E aí Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro usou novamente filia, usou novamente amigo. Eu sou seu amigo. Na terceira vez, Jesus rebaixou. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Filia. Jesus perguntou a Pedro e Pedro ficou triste porque da terceira vez Jesus usou a palavra filia. E Pedro, triste, disse, Senhor, tu sabes tudo, eu te amo. Filia. A humildade de São Pedro ajudou na conversão do coração dele. Queridos irmãos e irmãs, Deus não vai tirar uma tentação do nosso coração. Deus muitas vezes não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque Ele não quer nos fazer orgulhosos. Ele quer nos fazer depender da graça dele. Nós seremos salvos pelas nossas obras, pelo nosso esforço, mas principalmente pela graça de Deus. E a graça de Deus significa nos colocar no nosso lugar, fazer o nosso melhor, mas aceitar que é Deus quem age, que é Deus quem faz. Querido irmão e irmã, tenha a humildade de São Pedro, de aceitar o perdão de Deus, de pedir o perdão de Deus e de recomeçar. Conte com as minhas orações, conte com a minha amizade, conte com a oração das pessoas que estão aqui com o Padre. Nós queremos pedir a Deus que, a exemplo de São Pedro, nós podemos até errar, mas não queremos ficar no erro. E pedindo o perdão de Deus, nós queremos recomeçar. Veja, por onde entrou o pecado, que foi na negação 3 vezes, também entra a salvação. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Deus não se cansa de perdoar, mas nós precisamos mudar a nossa vida e recomeçar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude, a exemplo de São Pedro, a ser humilde, a se perdoar e jamais deixar de pedir o perdão de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja e te ajude a continuar vivendo intensamente esta Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha para a tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos,
falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Foi uma pequena gota, o mar a consumir.